Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta terça-feira. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, já estamos no capítulo 16, né? Depois de Paulo e Barnabé se separarem, né? Timóteo acompanhou Paulo e Silas, né? E ele chegou a Derbe e Listra. E eis que estavam ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma certa mulher que era judia e convertida, mas seu pai era grego, que tinha um bom testemunho dos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando eles iam passando pelas cidades, entregavam-lhes os decretos ordenados pelos apóstolos e os anciãos de Jerusalém, para que observassem. E assim as igrejas eram estabelecidas na fé e cresciam em número diariamente, né? Paulo, então, teve uma visão logo a seguir, né? Passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E indo a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não permitiu. O Espírito Santo manifesta, tá? Em nós, né? E Paulo teve então uma visão de noite em que se apresentava um homem da Macedônia orando e dizendo: vem a Macedônia e ajuda-nos, né? São os gritos da Macedônia, não podem ser ignorados nos tempos de hoje, né? As linhas regulares que dizem que toda mente deve ser controlada por 2 ou 3 mentes em Betclic continua a ter influência. Será? O grito macedônio vem de todos os lados. Devem os homens ir às linhas regulares para ver-lhes se será permitido trabalhar, né? Aí vem o verso 13, que tem já na conversão de Lídia, né? No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam, né? Na realidade, nós já devemos nos preparar desde quinta-feira para o dia de sábado. Na realidade, terminou o sábado, no outro já começa a se preparar. Ficamos gratos por conseguir os arranjos com as bagagens e tudo mais antes do sábado. Temos que preparar tudo antes do sábado do Senhor, né? Tá certo? Antes do sábado. Como eu digo, né? No sábado, nem o corpo de Jesus foi lá trabalhado no sepultamento, né? Na sepultura, tá? Eles respeitavam o sábado, tá? E no verso 14, é luz para aqueles que estão dispostos, né? O Espírito de Deus, ele só pode iluminar o entendimento daqueles que estão dispostos a ser iluminados. Ou seja, eu tenho que me disponibilizar, buscar a presença do Espírito Santo para ter iluminação. Se eu não quiser, Deus não, ele bate a porta. Se você não quiser, ele não abre, está tudo certo, né? Vai ter o sofrimento, Deus sofre com isso. Mas o sofrimento maior será daquele que não aceita. Daquele que não aceita, né? E isso é importante. Depois da conversão de Lídia, né? Paulo e Silas são presos, né? E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando, né? Então era uma serva que ganhava dinheiro para o seu patrão fazendo adivinhações, e isso é abominável na Bíblia, tá? A Bíblia diz isso. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus para sair dela. E ela saiu, e ele, espírito mau, saiu na mesma hora. Ou seja, ela fazia adivinhações de coisas que podiam acontecer, sim, né? Mas através de um espírito maligno. Isso não é de Deus, tá? Só que quando
os espíritos saíram dela, os proprietários dela, os donos, né, que ela era uma serva, ganhava dinheiro para os seus patrões, né? Então, o que eles fizeram, né? Vendo seus senhores que a esperança do seu lucro tinha desaparecido, agarraram a Paulo e Silas e o arrastaram ao mercado até os governantes. E, tendo-os levado aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam demais a nossa cidade. Ou seja, fizeram ele parar de ganhar dinheiro, né? E nós temos aqui no versículo 30, conduzindo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo, né? Tá? Então teve aí a história, né, que o carcereiro, né, pediu e perguntou a eles, né, porque eles foram presos, né, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam dentro da prisão, tá? E os outros prisioneiros ficavam escutando, né? E repentinamente houve um grande terremoto, né, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, né? O carcereiro acordou, vendo as portas da prisão abertas, que foram abertas pelo Espírito Santo, desembainhou sua espada e queria suicidar-se. Mas Paulo gritou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Então ele pediu uma luz, entrou e veio tremendo, prostrou-se diante de Saulo e Silas e, conduzindo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Né? É uma pergunta, né? Nada podemos fazer, ou nada que podemos fazer nos assegura a salvação, tá? A ideia de fazer algo para merecer a graça do perdão é errônea, do começo até o fim. Senhor, não trago na mão valor algum, simplesmente me apego à tua cruz. Nós temos que nos apegar à cruz de Cristo. Nós somos salvos pela graça. Nada que nós fizermos por nós mesmos tem valor para Cristo, né? A nossa justiça, como diz lá em Isaías, é pano de imundície, ok? Então, reflita sobre a palavra do Senhor e que Deus possa iluminar o seu dia. Em nome de Jesus, amém.